instintos e nós não somos dominados pelos nossos instintos. Mas quando a gente está bravo com alguém, que te aumenta a pupila, o pelo ouriça, a voz fica mais grave, a gente fala mais alto, estamos agindo exatamente como agem os animais diante de uma situação de perigo. Não é? Já viram um gato? Para falar de gato, porque o gato é um pouquinho mais convívio. Um cachorro, situação de perigo, ele vem, ele late, muda o batimento cardíaco, muda a pupila, e a gente entra assim quando está brigando com alguém, às vezes é com o maridão, com a esposa, às vezes é com o vizinho, é no trânsito, é com o filho. A gente deixa o instinto dominar uma parte do nosso sentimento. Interessante isso, né? Há muitos pesquisadores aí na linha dos psicólogos que vêm tentando entender esse nosso comportamento, o lado animal do nosso comportamento, instintivo. São reações físicas semelhantes às dos animais. Mas devemos lembrar que há animais que o passarinho sai trabalhar dia após dia para pegar alimento, fica ele sem comer, sofre um monte de reveses para trazer a comidinha na boca do filho. É lindo. Há um João de Barro que vai lá e faz a casinha para proteger sua família, virado para o vento certo. Não é? É lindo. Na própria natureza, as leoas, mães, cuidam da sua prole e dos outros filhotes de leoas, como se fossem seus. É lindo. Então, mesmo dos animais, nós temos exemplos quase instintivos que, se bem aplicados às nossas vidas, são exemplos. É da natureza a evolução, é da natureza a perfeição. E nessa linha, trocamos algumas palavras sobre uma outra biografia que é espetacular, que chamamos de Médico dos Pobres. Nós tínhamos, acho que 19 anos de idade, exatamente, pedindo licença para esse exemplo pessoal. Quando lá nascer, o Maurício me chamou, foi a primeira palestra, primeiro nervosismo, de preparar o material. Na época não existia PowerPoint, acho que eram slides, né? Para ficar mais chique, já tinha slides, né? O quadro e tal. E nós fomos estudar, o tema era Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Uma personalidade que, para os espíritas, até mais conhecida. Para os políticos, conhecida, fez parte da história política do país, sediado no Rio de Janeiro. Para a medicina, conhecida, porque passou a ser um exemplo de como ser um profissional da medicina que se doa para os outros. Então, é conhecido em muitos meios. E para nós espíritas, mais em particular, o Divaldo Franco sempre dá essas informações, de que é um espírito que tem sobre as suas asas espirituais trabalhadores do bem, anjos da guarda, espíritos que estão aí para nos atender, nos ajudar nas nossas necessidades e nas possibilidades que isso possa refletir. Há mais de 10 anos atrás, Divaldo dizia que eram mais de 10 mil espíritos trabalhadores trabalhando sob a inspiração deste médico dos pobres, que foi o Dr. Bezerra de Menezes. Então, se os amigos permitem, nós trocamos algumas palavras sobre ele. Os que já conhecem, relembrar alguns fatos e buscar se inspirar, que isso possa inspirar no nosso dia a dia, a mudança de hábito, de enxergar as pessoas, ou enxergar as coisas. E para os que não o conhecem, vem aí uma nova fonte para ser imitada quanto possível. Mesmo assim, lembrando que nosso modelo e guia maior é sempre Jesus. Nasceu no Ceará, uma região que era chamada de Riacho do Sangue, hoje chamada Jaguaretama, localidade pequenininha, lá em agosto de 1831, então há bastante tempo. Ainda quando criança, com as dificuldades, pai militar, ele acabou indo para Fortaleza, fazendo os estudos, e sempre muito adiantado. Em Fortaleza, os professores ficaram impressionados, porque ele aprendeu a falar latim, 2, 3 meses de aula, ele estava falando, ia já ajudar os professores, já substituía quando necessário. Então, é um espírito que nasceu com uma capacidade maravilhosa, incrível. E depois, o sonho dele de se tornar médico, e nas impossibilidades financeiras e logísticas lá da região do Nordeste na época, pegou um pouco daqui, um pouco daqui com os parentes e veio para o Rio de Janeiro. E conseguiu, com muita luta, entrar na faculdade de medicina. E se forma em medicina. Durante vários momentos, durante a faculdade, ele, sem dinheiro algum, lecionava aulas particulares
de matemática, química, biologia, para poder fazer dali, né, um pouco do seu dinheiro. Nessa situação, que uma das histórias que são sobre ele são lançadas, que é sensacional. Ele já com a família, mais à frente, ele casou com a dona Cândida, tiveram 2 filhos, e ela desencarna, fica viúva. E a irmã da dona Cândida passa a ajudar a cuidar dos filhos. E, alguns anos depois, ele se casa com a irmã da primeira esposa, e tem mais 7 filhos com ela, passou a vida, né, tocando, dando conta. Às vezes a gente tem 1, 2, fala, meu Deus, como é que eu vou dar conta hoje em dia, né, na vida corrida e tal. E eles, numa situação de absolutamente, financeiramente, sem dinheiro, né, no começo ali de vida, eis que vem, de repente, um garoto querendo ter aulas particulares de matemática. E ele relutante, dizendo, matemática é uma ciência que eu menos domino, que eu menos gosto, mas a necessidade de ter um recurso financeiro falava maior. Ele acabou aceitando. E era um garoto muito rico, que falou assim, vou te pagar, somente com a mesada, adiantado todas as aulas do semestre. Ele, relutante, mas o garoto insistiu, assim, eu fico livre. E o garoto deu a quantia adiantada das aulas do semestre e sumiu. E nunca mais voltou para ter as aulas, como se ele procurasse. Algum tempo depois, uns anos depois, numa casa espírita, o médium conhecido à época deu comunicações de um espírito maravilhoso que se comunicou na obra O Livro dos Espíritos, que é São Agostinho, ou Agostinho. Eles recomendam ao Dr. Bezerra de Menezes, que receitava mediunicamente, ouvia os médiuns, homeopatia, que era muito comum como tratamento espírita à época, sempre isso foi muito forte, sempre a homeopatia, inclusive. E disseram a ele, por que você toma homeopata? Ele, sendo médico, não era médico homeopata. Ele falou, eu não tenho esse conhecimento e não tenho recursos para fazer o curso de homeopatia. O que o médium, dando a comunicação do Espírito, diz, não te preocupes, isso poderá acontecer amanhã ou depois. Quem sabe lhe mandaremos outro aluno de matemática. Ele foi entender o que havia acontecido lá atrás. Uma boa alma, com foco, destinando-se a si própria, a vida para os outros, é amparado pela espiritualidade. Esse é o conceito nosso espírito. O que você pode entender de forma um pouco mais vulgar, digamos assim, do pensamento que atrai, a força do pensamento, é exatamente isso. Isso já a ciência já estuda um pouco mais. Você tem padrões vibratórios de pensamento, quem vibra com raiva, como numa estação de rádio. Qual é a rádio que você vai conseguir conectar? A rádio que tem músicas de raiva, porque é lei da física. Se você se concentra, medita, melhora o teu padrão de pensamentos, o nível dos teus pensamentos, natural que você tenha um alcance e possa se inspirar pelos espíritos mais luminares, que você está apto a ouvir, a engatar o teu rádio com uma estação com música mais calma, mais transparente, dando aqui rapidamente esses exemplos. Sobre a profissão de médico, a frase dele é marcante, uma das frases que me permitam os amigos ler, porque vocês vão conseguir enxergar daí, né? O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou se é perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mau caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro. O que não atende, sobretudo, pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina. Dizer, a figura do médico tem embutido na sua profissão, e ele fazia exatamente isso. Podia ser de madrugada, ele podia estar sem recurso financeiro nenhum e precisava de ajudar de remédios. Numa dessas ajudas, ou necessidades, uma senhora que ele ajudou como médico, e ele não cobrava, então fazendo filas às portas, dentro dos que podiam pagar, aquela gama dos que não podiam. Uma senhora precisava de remédios que ele havia indicado, caros, mas nesses fundamentais, e ela não tinha recurso. Ele pegou o anel de medicina da formatura e deu a ela e falou assim, se você vender, você consegue os recursos. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? A ponto de não se apegar a bens materiais, mesmo que simbolicamente há uma
uma simbologia importante, um apelo importante, mas importante para ele era não permitir, não deixar que alguém que lhe procurasse ficasse sem atendimento. E a gente reinando com nossos bens aqui, tá? Nós os casais que se separam, isso é meu, aquele grampo lá, por exemplo, é meu, aquele bobs é meu, uma escova de dente é tua, outra fica, e vai se apegando, vai se prejudicando. No trabalho é a mesma coisa. A gente fica indignado, o salário eles pagam um pouco, e você fica roubando o carregador, levando para casa, para o teu filho, escondidinho. Não é? Aluno de faculdade bravo com a empresa, imprime o TCC, tudo na faculdade, colorido, 5 vias, na hora do almoço para ninguém ver, e vai abusando, vai se permitindo guardar uma mágoazinha aqui, uma vingançazinha psicológica aqui e acolá, e ele, nós dizendo, uma biografia, treinando desapego extremo. Meu pai uma vez me contou uma história dessa, alguém chegou no meu avô e falou, ele dizia, Daniel, ele quando vivo, meu avô era muito iluminado. Ele das diversas histórias, contou uma vez, alguém veio e ele, escrevendo, era juiz de paz, alguém elogiou a caneta. Falei, nossa, que caneta linda! E era uma caneta que ele tinha há muito tempo. Ele terminou de escrever e falou assim, toma, é tua. E a pessoa, não, imagina, não posso aceitar. Aceite, você gostou tanto dela. O treino do desapego. A pessoa que aceitou a caneta, décadas depois, estava contando essa história. Veja que exemplo de educação que causou nela. Uma vez eu fiz um elogio e a pessoa me deu a caneta na hora. Faz 30 anos essa história, a pessoa não esquece. Uma festinha outra, um episódio outro, ela está contando aquela história. Como marcou ela, um gesto simples, não tão simples como você pensa que a caneta era da coleção, não tinha um valor sentimental ali, mas esse desapego, essa marca que essas grandes biografias nos deixam, né? Nos ensinam, como eu estou dizendo, eles ensinando os médicos, que não se deve negociar isso. Consulta com nota fiscal ou sem nota fiscal? Né? O médico fazendo consulta em 3 minutos, como acontece hoje em dia, para ele ganhar um giro. Tá, manda para o exame. Vem, ok? Manda para o exame. Tosse. Ok, aqui, toca, vai para o exame. Né? Ele não, o trato, o zelo. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Uma frase dele. Você buscar o amparo intelectual, a instrução, é evidente, isso é da natureza, é da evolução. Instruí-vos, diz o Espírito de Verdade, depois de dizer amai-vos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas de nada vale isso se o teu coração permanece escuro, se você usa inteligência para adquirir mais bens materiais, se você usa inteligência somente para o teu benefício próprio, esquecendo de quem está ao teu lado, teus parentes mais próximos, teus amigos de trabalho. Aprendizados, doutor Bezerra de Menezes. Numa das mensagens dele, sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Essa frase para nós é uma inspiração porque há uma necessidade ali. Vamos atender? Não, vamos criar um evento, vamos planejar, fazer reuniões e as pessoas padecendo enquanto isso. Quem pode? Mas eu não posso, outro não pode. Quem é o líder? Disputa quem é o líder do projeto. Enquanto nós estamos discutindo isso, a pessoa está aparecendo ali. Há uma necessidade ali, vamos atender, vamos. Somos nós que podemos? Somos. Então vamos atender, vamos checar. Vamos fazer. Né? Às vezes a gente é criticado, você abre muitas frentes, mas são muitas as necessidades. São muitas. Nós temos muito por fazer. E todos nós temos o talento para dar conta, cada um o seu. Cada um o seu. Basta uma conversa de 5 minutos, você descobre que a pessoa faz alguma coisa, nossa, isso que legal, eu não sabia disso. Já até contei aos amigos, um dos desenhistas mais incríveis que eu já vi, eu vi por acaso, porque era porteiro do prédio da empresa onde eu trabalhava. Ele fazia embaixo do balcão, sempre escreveu, eu não sabia o que era. Meses depois, tive a ousadia de fazer o que devia ter feito antes. Parado e conversado um pouquinho com ele. Tudo bem? O que você está fazendo aí? Aquela piadinha de curioso. De repente um rosto desenhado, uma caneta pique. Eu falei, meu irmão,
Não, e eu sempre desenhei,